Depois de ser assassinado no trabalho, Seo Ji-hun ganha uma segunda chance no mundo Murin, vivendo como Ilmok, um simples criado. Sua nova vida muda quando ele conhece o lendário demônio celestial e acaba se tornando seu discípulo, iniciando um treinamento brutal para aprender as perigosas artes demoníacas. O capítulo começa com o protagonista finalmente se despedindo depois de terminar todo o serviço. Ele já está pronto para ir embora quando alguém pergunta se realmente terminou tudo, e ele responde que sim, pois já está de saída. Porém, antes que consiga ir embora, um homem o chama pelo nome de Seo Ji-hun e pergunta se ele se esqueceu de que naquele dia aconteceria a confraternização da empresa. O homem então o sufoca e lembra que não seria certo o gerente assistente faltar justamente naquele momento. Enquanto os outros funcionários começam a cochichar, o homem continua insistindo que, sem Ji-hun, a confraternização seria muito pior. O protagonista, porém, reclama da carga horária e explica que aquele era justamente o único dia em que conseguiu sair mais cedo. Por isso, não tinha a menor vontade de participar de uma confraternização. Nesse momento, alguém coloca a mão sobre seu ombro e diz que entende perfeitamente como ele está se sentindo. Ji-hun olha para trás e percebe que é uma garota. Ela explica que, depois de trabalharem por tanto tempo, todos estavam exaustos. Ao ouvir aquilo, o protagonista fica emocionado e pensa que finalmente encontrou alguém que realmente o compreende. Mas sua esperança dura pouco. A garota logo completa dizendo que, justamente por isso, todos deveriam aproveitar aquela noite para encher a cara. Ji-hun percebe então que ela não entendia coisa nenhuma. Ele apenas se pergunta como conseguiu parar em um lugar onde todos parecem ser obcecados por horas extras. Enquanto observa o ambiente, ele percebe um homem encapuzado parado próximo ao local de trabalho. Ji-hun reconhece aquele homem como o visitante que havia chegado mais cedo e pergunta como pode ajudá-lo. Como o expediente já havia terminado, ele pede que o visitante retorne no dia seguinte, pois naquele momento já estavam fechados. O homem encapuzado pergunta por que Ji-hun está ignorando-o, mas o protagonista responde que simplesmente está seguindo o protocolo. A garota também pede educadamente que o homem volte no dia seguinte. Então ela fica assustada. O homem encapuzado saca uma arma e esfaqueia Ji-hun. O protagonista começa a perder a consciência enquanto o homem continua golpeando seu corpo repetidamente. Sem entender o motivo daquela violência, Ji-hun apenas ouve o homem perguntando por que ele o estava ignorando. Enquanto sua consciência desaparece, tudo o que consegue pensar é que só queria chegar em casa e jogar um pouco. Quando volta a abrir os olhos, Ji-hun está em outro lugar. Ele desperta assustado em uma casa próxima a um riacho e imediatamente leva a mão até a própria barriga, perguntando-se se ela realmente está intacta. Depois de perceber que não possui nenhum ferimento, fica ainda mais confuso e se pergunta há quanto tempo vem tendo aquele sonho. Mas então uma nova realidade começa a surgir em sua mente. Ele agora se chama Ilmok. Na verdade, aquele homem era Seo Ji-hun, mas havia recebido uma segunda chance e acabado naquele mundo de artes marciais, ocupando o corpo de um garoto que trabalhava como criado em uma pousada. Ilmok então percebe que já faz um ano desde que foi esfaqueado por aquele lunático. Durante esse tempo, ele conseguiu começar uma nova vida e decidiu seguir um antigo lema pessoal: trabalhar um pouco e jogar um pouquinho. Para ele, aquela filosofia combinava perfeitamente com seu novo trabalho. Por algum tempo, Ilmok acreditou que poderia continuar vivendo daquela maneira. Mas, de repente, um incêndio toma conta do local. Em meio ao incêndio, um homem vestido de branco surge diante dele. O homem se vira enquanto Ilmok, ofegante, observa a situação. Ao ver as chamas consumindo o local, Ilmok se pergunta por que justamente aquele lugar precisava pegar fogo. Mesmo sabendo que aquilo não fazia parte do seu estilo, ele joga água sobre o próprio corpo e decide que precisa salvar as pessoas. Em seus pensamentos, pede para que seu tio aguente firme. Porém, o homem de branco apenas o observa. Então ele saca sua espada e aponta diretamente para Ilmok. O protagonista pergunta quem ele é e explica que precisa salvar aquelas pessoas. O homem responde que o dono da estalagem já está morto. Então, fazendo uma pose dramática enquanto mantém a espada apontada para Ilmok, ele revela o verdadeiro motivo. O macarrão do dono da estalagem era péssimo.
E o Mok fica sem entender. Ele se pergunta se aquele homem realmente colocou fogo no local por causa de um simples macarrão. E a resposta é sim. O homem afirma que o macarrão era tão horrível que decidiu atear fogo à estalagem. Enquanto observa Ilmok, ele pensa que é um desperdício alguém como ele continuar sendo apenas um servo. O homem então convida Ilmok para se tornar seu discípulo. Caso ele recuse, morrerá naquele lugar. Ilmok se lembra imediatamente de tudo o que aconteceu anteriormente. Em sua vida passada, havia sido morto simplesmente por seguir um protocolo e ignorar alguém. Agora, em sua nova vida, alguém havia colocado fogo em uma estalagem por causa de um macarrão ruim. Diante daquela situação absurda, Ilmok ergue os punhos e se recusa. Ele pergunta se aquele homem realmente pensa que é o melhor apenas porque possui uma espada e afirma que jamais confiaria nele. Ilmok então exige que devolvam sua vida comum. Mas, antes que consiga fazer qualquer coisa, outro homem aparece por trás e o golpeia. Ilmok cai desacordado. Enquanto perde a consciência, pensa que dessa vez até se sente aliviado. Ele apenas deseja que tivessem feito aquilo antes e resmunga que só queria trabalhar um pouco e jogar um pouco. Para ele, não deveria ser tão difícil conseguir uma vida simples. Enquanto isso, o homem de cabelos pretos pergunta ao homem de branco o que deve fazer com Ilmok. Depois de observá-lo, o homem ordena que o leve com ele. O cenário muda novamente. Ilmok recobra a consciência dentro de uma carruagem e desperta assustado. O Ilmok o encara e se pergunta se realmente ainda está vivo. Então o homem pede desculpas e revela que havia mentido. Não foi ele quem incendiou a estalagem. Quem havia feito aquilo era a Aliança Marcial. O homem explica que eles estavam atrás dele e utilizaram o incêndio como desculpa para reunir forças contra ele. Ilmok inicialmente se pergunta se aquele homem é gago, mas logo começa a analisar melhor a situação. Pelo que ouviu, os artistas ortodoxos e não ortodoxos realmente pareciam ser um bando de arruaceiros. Então aquela explicação não parecia tão absurda. Ilmok então pergunta por que o homem havia mentido. A resposta é simples. Ele queria testar a personalidade de Ilmok. O protagonista fica confuso, e o homem explica que Ilmok preferiu morrer a se tornar seu discípulo. E era justamente esse espírito que ele queria encontrar. Rindo, o homem afirma que seu olho ainda está afiado para reconhecer pessoas boas. Ilmok percebe que aquele homem definitivamente não é alguém normal. Então ele explica que Ilmok não possui outra opção. Se continuar naquele lugar, ele espalhará que alguém atacou o homem e que, mesmo sendo apenas um servo, ele decidiu poupar sua vida. A Aliança Marcial certamente o mataria de qualquer maneira e ainda colocaria a culpa nele. Por isso, Ilmok possui apenas duas escolhas: tornar-se seu discípulo ou ser morto pela Aliança Marcial. Dessa vez, Ilmok muda completamente sua postura. Tratando o homem com muito mais respeito, pergunta qual é o seu nome. O homem percebe imediatamente que o tom de Ilmok mudou e começa a rir. Então se apresenta. Seu nome é Hyrule Ilwi. Ilmok admite que nunca ouviu falar dele. Hyrule, porém, revela que provavelmente esse é apenas o seu nome. Seu maior título nas planícies centrais é muito mais conhecido: o Demônio Celestial. O título chama a atenção de Ilmok. Nas histórias de Murim, o Demônio Celestial geralmente é apresentado como o protagonista ou o grande vilão final. Dependendo da obra, ele pode pertencer à seita divina do Sol e Lua, ou ao culto Ming. Mas, independentemente da história, existe algo que todos esses personagens possuem em comum. Eles são líderes de cultos e possuem um poder absurdamente elevado. A conversa é interrompida quando alguém avisa que chegaram ao destino. Hyrule então pergunta o nome do protagonista. Ele responde que é apenas Ilmok. Os dois finalmente descem da carruagem. E assim que Ilmok coloca os pés no local, percebe algo completamente diferente. Todos ao redor se curvam diante de Hyrule. Ilmok observa aquela cena, impressionado. Então Hyrule dá as boas-vindas a Ilmok e a sua seita.
Todos começam a saudá-lo, chamando-o de Lorde dos Demônios, o demônio celestial. Yumok fica incrédulo, mas pensa que talvez ser um demônio celestial não seja algo tão ruim assim. Em seguida, Hyoryun apresenta o Pavilhão Pugnan. O lugar é enorme e, segundo ele, será onde Yumok viverá caso aceite se tornar seu discípulo. Hyoryun pede que ele permaneça ali até mudar de ideia. Ele também promete investigar quem enviou os assassinos até a estalagem e informar Yumok sobre o resultado. Além disso, afirma compreender que ele acabou de perder uma figura paterna e que as feridas em seu coração são profundas. Mesmo que Yumok decida não se tornar seu discípulo, Hyoryun diz que ainda pretende ajudá-lo. Diante disso, Yumok se curva e o chama de mestre. Hyoryun fica surpreso e pergunta se ele já tomou sua decisão. Yumok responde que sim e que, como aparentemente não possui outra escolha, dará o melhor de si. Hyoryun considera que ele tomou uma decisão sábia, mas comenta que prefere ser chamado de velhote e explica que precisa cuidar de todos os seguidores. Então decide designar alguém para acompanhar Yumok e ensiná-lo tudo sobre o culto demoníaco divino. Yumok agradece e fica impressionado com a rapidez com que seu mestre resolveu tudo. Ao vê-lo acompanhado de uma garota, começa a imaginar se ela será sua escolta. Observando-a melhor, pensa que ela parece uma celebridade e se pergunta se realmente será ela quem irá ajudá-lo em suas tarefas diárias. A garota então o cumprimenta, chamando-o de Mestre Yumok, e se apresenta como Jin Haeon, dizendo que irá servi-lo a partir daquele momento. Yumok pensa que, com seu corpo atual, possui apenas 15 anos, então provavelmente não existe uma grande diferença de idade entre os dois. Haeon então diz que ele precisa se preparar para a admissão em Mangwan. Yumok não entende do que ela está falando, então ela explica que Mangwan é uma instituição de ensino superior onde os membros do culto são admitidos aos 16 anos, e apenas oficiais de alto escalão do culto demoníaco conseguem se formar ali. Como Yumok é discípulo do Supremo, Haeon afirma que ele precisa entrar entre os melhores para não envergonhar seu mestre. Yumok reconhece que aquilo não parece ser fácil. Haeon então tira algo do cabelo e reafirma que o tempo deles é curto. De repente, seu olhar muda completamente. Ela assume uma postura de combate e diz que irá torná-lo mais forte. Algum tempo depois, Haeon ordena que Yumok repita suas palavras. Enquanto faz uma flexão carregando uma enorme pedra nas costas, ele recita as palavras submissão dos 10.000 demônios. Exausto, Yumok cai no chão. Haeon pergunta o que ele está fazendo, e ele responde que não aguenta mais. Ela então pergunta se alguém já o ameaçou com uma faca na garganta. Em seus pensamentos, Yumok responde que foi justamente ela. Haeon o ergue e manda que ele cerre os dentes e aguente. Completamente exausto, Yumok desmaia sobre seus ombros. Haeon sorri ao perceber seu esforço e pensa que ele já ultrapassou todos os limites de uma pessoa normal. Para ela, Yumok possui um corpo abençoado, já que nunca treinou artes marciais, e mesmo assim conseguiu suportar aquele treinamento. Ela acredita que somente o demônio celestial seria capaz de reconhecer um talento como aquele. Então, Haeon recita: Advento do demônio celestial, submissão dos 10.000 demônios. Mais tarde, Yumok acorda e se pergunta onde está. Ele se lembra de que estava treinando com Haeon. A garota então libera uma aura e toca as costas dele com a ponta dos dedos. Yumok fica nervoso ao perceber o que ela está fazendo e rapidamente se levanta, afastando-se. Haeon explica que, enquanto ele descansava, estava utilizando Shugungwa Ryol, uma técnica que consiste em curar alguém pressionando seus pontos de acupuntura. Ela diz que ainda não terminou e pede para que ele se deite novamente. Em seus pensamentos, Yumok a chama de maldita por causa da dor que sentiu. Ele aponta para Haeon e afirma que não pode continuar vivendo daquela maneira. Então exige que ela prometa uma pausa a cada meia hora. Ela simplesmente recusa. Haeon explica que Yumok tem apenas 15 anos e que resta somente um ano até o exame de admissão. Por isso, não existe tempo para descanso. Yumok pergunta o que acontecerá caso ele morra de tanto treinar. Haeon responde que ele não é alguém que morreria por algo assim. E, caso isso acontecesse, ela estaria orgulhosa de morrer ao lado dele, mesmo que restassem apenas os espíritos dos dois.
Nos pensamentos, Ilmok a chama de lunática e pede para que ela pare de falar sobre morrer com tanta casualidade enquanto finge ser leal. Então, as palavras dela dão uma ideia a Ilmok. Aeon salta sobre a mesa, destruindo-a e avança contra ele. Ela segura sua camisa e afirma que Ilmok está certo. Caso ele se torne um peso para o demônio celestial, ela irá matá-lo, e não se importa nem mesmo se for chamada de herege. Com um olhar assustador, Ryan afirma que estaria disposta a matá-lo pelo bem do demônio celestial. Ilmok começa a rir e conclui que seu mestre realmente escolheu uma herege para acompanhá-lo. Ela então o empurra contra a parede. Enquanto ajeita a camisa, Ilmok pensa que tudo aconteceu exatamente como imaginava. Ter sido ousado realmente foi a decisão correta. Ele faz uma expressão estranha e comenta que seu mestre designou uma herege para acompanhá-lo e que, além disso, ela ainda tentou matá-lo. Em seus pensamentos, Ilmok percebe que sua maior vantagem é ser discípulo do demônio celestial. Raion começa a suar, preocupada com a desonra que poderia trazer ao seu mestre. Ilmok percebe que ela mordeu a isca. Então ele tosse e afirma que não pretende abandonar os treinamentos. Na verdade, deseja apenas duas coisas. Primeiro, 15 minutos de descanso a cada hora de treinamento. Segundo, 7 horas de sono por dia. Heian pergunta se apenas aquilo será suficiente. Ilmok responde que sim e promete que, recebendo aquelas condições, irá treinar com todo o esforço possível. Ele também afirma que não quer se tornar um problema para seu mestre. Raian manda que ele cumpra a própria palavra, lembrando que ele acabou de prometer que treinaria seriamente. Em seguida, pede que ele se deite novamente para que possa terminar o tratamento. No dia seguinte, durante o treinamento, Hyoryun aparece e fica impressionado ao encontrar Ilmok completamente exausto. Ele comenta que o jovem parece ter treinado bastante. Aion responde que aquilo é graças à concentração do jovem mestre e afirma que naquele ritmo ele não terá dificuldades para aperfeiçoar os fundamentos. Nos pensamentos, porém, Ilmok sabe que terá dificuldades. Ele se lembra dos treinamentos anteriores e pensa que ainda seria um problema terminar aquele ano como um inútil. Afinal, se não tivesse conseguido aquelas pausas, provavelmente já estaria morto. Rhaeon então ergue Ilmok, enquanto Hyoryun afirma que aquilo é excelente. A partir daquele momento, ele começará a aprender artes demoníacas diretamente com Hyoryun. Ilmok o encara seriamente. Hyoryun começa explicando que as artes demoníacas não possuem necessariamente um sentido negativo. Elas representam a essência da humanidade e do poder utilizado para proteger pessoas comuns e destruir o mal. Ilmok ergue a mão e pergunta se aquelas artes marciais possuem alguma desvantagem. Hyoryun fica surpreso com a pergunta e pensa sobre que tipo de desvantagem poderia existir nas artes marciais de sua própria seita. Ele admite que algumas podem possuir efeitos colaterais e explica que existe um risco de desvio de Ki. Porém, afirma que algo assim não aconteceria com alguém como Ilmok. Ilmok então pergunta quais são os diferentes tipos de artes marciais e seus efeitos colaterais. Hyoryun responde que já pretendia explicar aquilo de qualquer maneira e pede que Ilmok escute atentamente antes de tomar uma decisão. A primeira é a arte da espada demoníaca explosiva, uma técnica poderosa o suficiente para obliterar montanhas. Seu efeito colateral é tornar mais difícil controlar a própria raiva. Depois, Hyoryun apresenta a arte demoníaca dos punhos, capaz de congelar uma área inteira instantaneamente. Seu efeito colateral é uma libido excessiva. Em seguida, ele menciona a arte da espada louca, uma técnica que supera os 24 movimentos da flor de ameixeira, graças aos seus movimentos constantemente mutáveis e imprevisíveis. Porém, seu efeito colateral são alucinações auditivas e visuais. Ilmok começa a suar e pensa que precisa escolher entre uma arte marcial e algum tipo de doença. Então pergunta se Hyoryun realmente aprendeu todas aquelas artes. Hyoryun confirma que sim. Nos pensamentos, Ilmok lembra que aquele homem é chamado de demônio celestial e não de um maluco ambulante.
Hyoryun percebe sua preocupação e diz para que não se preocupe. Segundo ele, aqueles efeitos colaterais podem ser superados. As artes demoníacas são divididas em 3 estágios. O primeiro ocorre quando alguém começa a aprendê-las e é conhecido como entrada aos demônios. Quando os efeitos colaterais chegam ao extremo, o praticante alcança o estágio chamado demônio extremo. Por fim, quando consegue superar esses efeitos, chega ao estágio de liberação dos demônios. O protagonista pergunta o que aconteceria caso alguém nunca alcançasse esse último estágio. Hyoryun responde que foi justamente por isso que o escolheu e pergunta se ele se lembra de quando o testou. Segundo ele, pela natureza de Yumok, alcançar a liberação dos demônios é algo certo. Hyoryun então pede que ele escolha qual arte deseja aprender. Yumok pensa que seu mestre basicamente está obrigando-o a parar de falar e escolher logo. Então responde que gostaria de aprender a espada cortadora de almas. Essa arte é baseada em uma sequência contínua de movimentos e, como o próprio nome indica, é capaz de cortar a alma do oponente. Seu efeito colateral é o transtorno obsessivo-compulsivo, e o Mock explica que escolheu essa arte porque a compulsão por simetria parece controlável, e acredita que buscar a perfeição durante o treinamento pode aumentar suas chances de sobrevivência. Hyoryun decide ensinar algumas técnicas de abertura e pede que ele preste atenção. Segurando a espada pelo cabo e pela bainha, ele explica que a primeira forma da espada cortadora de almas é a espada voadora cortadora de almas. Trata-se de um movimento que combina o saque da espada com o bloqueio de um ataque. Primeiro, é necessário dar um passo para trás com o pé direito e, ao mesmo tempo, puxar a espada seguindo a trajetória do ataque. Depois de bloquear, o praticante deve se preparar para o próximo golpe guardando novamente a espada. Yumok tenta repetir o movimento, mas pensa que aquilo parece apenas desembainhar uma espada e se pergunta o que poderia haver de tão difícil. Porém, não consegue concluir a técnica. Hyoryun explica que não basta simplesmente segurar a espada e pede que ele preste atenção ao ângulo da lâmina e à posição da mão enquanto segura a bainha. Enquanto orienta Yumok, percebe que ele está indo bem e decide acrescentar uma variação. Os dois começam a treinar em sincronia, repetindo os mesmos movimentos. Depois de guardar a espada, Yumok pensa que talvez sua velocidade esteja relacionada ao fato de possuir um corpo jovem. Hyoryun então começa a atacar lentamente e ordena que ele bloqueie. A pressão do golpe faz Yumok suar, mas ele bloqueia o ataque por puro instinto. Hyoryun elogia seu desempenho e repete o movimento. Yumok percebe que seu corpo está realizando o bloqueio naturalmente, mesmo sem nunca ter praticado aquela postura, e começa a se perguntar se talvez seja um gênio. Hyoryun afirma que ele simplesmente trabalhou duro. Yumok agradece enquanto observa suas mãos. Ele percebe que aquele corpo realmente é diferente, pois o último golpe foi tão rápido que mal conseguiu enxergá-lo, mas ainda assim conseguiu bloqueá-lo. Hyoryun então decide ensinar um método de cultivação interna. Os dois se sentam no chão, com Hyoryun atrás de Yumok. Como ele começou seu treinamento tarde, o mestre coloca a mão em suas costas e decide ajudá-lo a circular sua energia. Uma aura começa a emanar de sua mão enquanto explica que, a partir daquele momento, a energia passará pelos meridianos, seguindo o método da espada cortadora de almas. Ele pede que Yumok não perca o rastro enquanto uma energia começa a surgir no centro de seu abdômen. Aos poucos, ela se espalha por todo o corpo. Yumok afirma em pensamentos que nunca havia experimentado aquela sensação e percebe que, graças ao seu mestre, conseguirá memorizar o fluxo de energia por todos os seus meridianos. Hyoryun explica que, agora que criou um Dantian, ele poderá continuar cultivando sua energia até alcançar a liberação dos demônios. Ele considera o progresso excelente e pede que Yumok jante naquela noite ao lado de seus irmãos mais velhos. Yumok responde que, depois da purificação, irá direto para seu pavilhão. Hyoryun diz que estará esperando por ele. Em pensamentos, Yumok percebe que aquilo é basicamente uma confraternização e começa a analisar a situação, concluindo que todos ali podem ser seus rivais. De repente, Raeon aparece e diz que irá ajudá-lo com os preparativos. Yumok pensa que, no fim, todos irão competir pelo assento do demônio celestial, enquanto ele só quer viver pacificamente. Então pergunta qual arte Raeon escolheu.
Ela responde que escolheu a arte demoníaca dos punhos. Yumok percebe que agora entende por que ela sempre possui gelo ao redor do corpo. Ao observá-la melhor, ele finalmente se lembra de qual era o efeito colateral daquela arte.